Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. Domingo de manhã. O que sai da sua boca hoje? Pedras para ferir ou tijolos para edificar? Suas palavras podem ser a ponte para o seu destino ou o muro que te impede de avançar. Hoje vamos aprender que a língua tem poder de vida e morte. Inimigos não atacam quem está parado, eles atacam quem está construindo. Aprenda com Neemias a não descer do muro para discutir com quem só sabe caluniar. A paz do Senhor, meus queridos internautas, professores, professoras. Hoje vamos estudar a lição número 4 da revista Betel com o tema O Poder das Palavras. Eu pergunto, você já sentiu com uma crítica ou uma calúnia? Você já sentiu como podem tentar paralisar um projeto? Pois foi exatamente o que Neemias viveu ao construir o muro de Jerusalém. Nessa lição vamos aprender 3 pontos fundamentais para a nossa vida cristã. Vou falar sobre o poder da língua. A língua tem poder de vida e de morte. Nossas palavras revelam o que transborda no coração. Enquanto opositores como Sanbalate usava a boca para destruir, Neemias usava a sua boca para animar e profetizar vitória. Então vamos profetizar vitória hoje. Vou ensinar como superar ataques verbais. Veremos exemplos práticos de quem venceu as palavras contrárias. Davi ignorou a fúria do próprio irmão, José suportou a calúnia na prisão e Isaac abriu mão de poços para evitar contendas, pois sabia que a bênção estava nele e não no lugar onde ele cavasse o poço, tudo ia acontecer. Vamos aprender também com Neemias, a estratégia de ouro contra difamação. Vamos ter um foco, como Neemias não desceu do muro para discutir com caluniadores. Ele entendeu que ataques verbais são distrações para nos tirar da missão. Se você quer aprender a transformar palavras em pedras de edificação e não em armas de destruição, eu quero que você fique comigo até o final desta aula. Professores e professoras, fique comigo. Eu faço uma pergunta a vocês, internautas. Você já teve que ignorar um Eliabe ou um Sanbalate para continuar a sua missão? A lição de hoje é a lição 4, o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. É o título da nossa lição. O textual diz o seguinte: estava com ele Tobias e o Amonita e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Neemias 4:3. A verdade que vamos aplicar nesta lição, diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos nos revestir do poder do alto e saber quem somos em Deus. A introdução. O poder das palavras, quer dizer edificar em vez de ferir. Nós vamos começar essa aula já pensando, cuidado com o que você fala. Palavras machucas. Palavras machucam e às vezes machuca muito. Os judeus se uniram e trabalharam com afinco para restaurar os muros de Jerusalém. O sucesso da obra despertou a fúria e a zombaria dos inimigos. Neemias capítulo 3, eu só dou uma lida. O objetivo é do desânimo.
Então nessa lição aprenderemos com Neemias a dominar a arte de lidar com ataques verbais. Professores, professoras, vamos falar com nossos alunos aí para que domine a arte de lidar com esse tipo de ataque. Não é revidar, viu, meus queridos? Vamos aprender a lidar com isso. Veremos que saber filtrar o que ouvimos e controlar o que falamos é essencial para evitar o pecado, quer dizer, não retribuir a ofensa na mesma moeda, quer dizer, ou respondendo à mesma altura. Nós precisamos manter o foco, não desperdiçando energia com críticas que não edificam, não levam a lugar nenhum. Nós precisamos proteger o propósito, priorizando o que realmente constrói o reino de Deus. O ponto 2 diz assim, o poder da língua. Então a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida está no poder da língua. Tiago afirma que da boca procede tanto bênção quanto maldição. Então, portanto, palavras mal colocadas, meus queridos, podem provocar feridas profundas naquele que as ouve. Eu falo com a minha gerência, sempre fala, cuidado com as palavras que você vai dirigir aos funcionários. Sempre palavras com sabedoria e responsabilidade. Tem palavras que ela cria feridas, então eu tenho sempre aquele muito cuidado de tratar com meus colaboradores. E na obra de Deus não é diferente. Nós precisamos tratar com muito cuidado. Trazendo uma explicação aí, a língua não é apenas um órgão muscular, ela é o leme da nossa vida. Tem palavra que não pode, é melhor não dizer, fica para você. Então, assim como uma pequena faísca pode incendiar uma floresta, uma frase pode construir um futuro ou destruir uma reputação. Então, o reino de Deus, no reino de Deus, nossas palavras têm peso espiritual. Professor Ademar, se Deus conhece meu coração, por que importa tanto o que eu digo? Porque a palavra é a materialização do Espírito, essa é a resposta. Deus conhece o meu coração e nem por isso eu posso dizer qualquer coisa, porque a palavra é a materialização do Espírito. O que você diz valida o que você crê. Tiago 13:10, ele nos alerta que não deve fluir bênção e maldição da mesma fonte. Uma hora fala mal, outra hora fala bem. 1.1, as palavras revelam o que temos no coração. Jesus exortou fortemente aos fariseus pela sua incredulidade e blasfêmia, deixando claro que aquele era o estado do coração deles. E aí Jesus os chama de raça de víboras. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Aí Jesus traz para aquele que não pode uma árvore boa dar mau fruto. Então as palavras revelam o coração, quer dizer, um termômetro espiritual. Jesus ensinou em Mateus 12:34 que a boca é o transbordamento do reservatório interno. Se houver mágoa, mentira ou inveja no coração, a boca inevitavelmente deixará escapar. E aí nós temos o exemplo de Sanbalate e Tobias que mostra isso. A fúria interna deles se transformou em calúnia pública para tentar parar a obra que Neemias estava fazendo. Eu pergunto, professor Ademar, é possível um cristão regenerado viver murmurando? Se é possível um cristão regenerado viver murmurando? Não, de forma nenhuma. Agora, de forma coerente. Nós precisamos ser coerentes com isso. A regeneração traz um novo vocabulário. Se o coração foi alcançado pelo amor de Deus, a boca deve refletir esse amor e não a difamação que vemos no mundo, né? Conforme está escrito em Efésios 4:29.
1.2. As palavras podem matar ou ressuscitar sonhos. Depois de 40 dias espiando a terra de Canaã, os espias apresentaram um relatório muito pessimista, dizendo que seria impossível conquistar aquela terra, por isso deveria voltar para o Egito. Então a palavra negativa tem o poder de derreter o coração. Aí nós vimos aí que Josué e Caleb não eram pessimistas. Os 10 espias pessimistas mataram o sonho de uma geração inteira de entrar em Canaã apenas com um relatório ruim. Então, por outro lado, o inimigo hoje usa dardos inflamados, mentiras, críticas destrutivas, para fazer você descer do muro e abandonar seu projeto. E é em todas as áreas. Não basta ser somente na igreja. Professor Ademar, como devemos reagir quando alguém lança uma palavra de desânimo sobre a nossa vida? Como devemos agir quando uma pessoa lança uma palavra de desânimo? Nós precisamos mostrar que nós temos Deus na vida, nós temos visão, nós temos foco e que nós estamos animados. Então use a estratégia de Neemias. Olhe primeiro, não negocie com a mentira e não pare o que você está fazendo para discutir com quem não constrói. Lembre-se de Isaías 54:17. Nenhuma arma, que é incluindo as palavras verbais, prosperará contra ti. Vamos para 1.3. As palavras de Neemias animaram o povo. Na verdade, não há nenhuma passagem no livro de Neemias que relata que em algum momento Deus falou com ele. Mesmo sem receber uma mensagem direta de Deus, Neemias sempre falou com fé e otimismo para encorajar o povo. Esse é o nosso papel, professores e professoras. O texto nos ensina 2 lições principais. Primeira, seja positivo. Use as palavras para louvar a Deus e motivar as pessoas ao seu redor. Segundo, evite o mal. Não participe de fofocas, intrigas ou calúnias. Em vez de revidar ataques, a orientação cristã é orar e desejar o bem até para quem nos critica. Um exemplo de Neemias, palavras que edificam. Neemias é um caso extraordinário. A Bíblia não resiste a Deus falando audivelmente com ele, mas ele falava o tempo todo baseado na confiança em Deus. Suas palavras eram de coragem e organização. Enquanto o mundo caluniava, Neemias se animava e animava o povo a segui-lo. A espada em uma mão e a colher na outra, com uma de olho no inimigo e outra de olho na obra. Pergunte, professor Ademar, como devemos reagir quando alguém lança uma palavra de desânimo sobre a nossa vida? O que fazer quando alguém fala mal da gente, Então Jesus nos deu o padrão mais alto em Lucas. Jesus diz assim: bem dizer o que vos maldizem, parece que não é fácil. Falar bem de quem fala mal de nós quebra o ciclo de maldição e protege a nossa própria saúde espiritual. Então nós não vamos descer à mesma altura. Sua boca é um canteiro de sementes. Imagine que cada frase dita é uma semente plantada na vida de alguém. Pode ser do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, do seu colega, da sua colega. Palavras de afirmação são água para sonhos secos. Palavras torpes são espinhos que sufocam a comunhão. Então, o desafio desta semana, professores e professoras, antes de falar, pergunte-se: isso que eu vou dizer vai edificar ou vai apenas
ferir. Vamos para o ponto 2, superando ataques verbais. A Bíblia traz muitas passagens em que os filhos de Deus tiveram que lidar com fortes oposições. Professores e professoras, muitas pessoas que estão nas nossas classes, de adulto, de jovem, está sofrendo algum tipo de oposição. Então, nós vamos estar ensinando como lidar com essas coisas. Se já no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, os relatos de milagre e fé acontecem em meio a guerras, problemas familiares, crises econômicas, perda e outras situações adversas. Então, porque nós precisamos o quê? Vencer na vida cristã não significa ausência de conflitos, mas a capacidade de passar por eles sem se contaminar. Então eu vou trazer aqui 3 personagens que foram alvejados por palavras, mas que não pararam no meio do caminho. Professor Ademar gostaria de entender por que pessoas boas também sofrem ataques verbais e perseguições. Por que pessoas boas também sofrem? Porque a luz incomoda as trevas. Como diz na carta de Paulo, 2 Timóteo 3:12, todos os que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguição. O ataque não é sobre quem você é, mas sobre o que Deus quer fazer através de você. 2:1 diz assim: Davi enfrentou oposição na família. Estamos trazendo uns exemplos de oposição aí, para você não estar revidando quando alguém fala mal de você. Antes de enfrentar Golias no vale de Elá, Davi precisou lidar com a oposição de seu irmão, quer dizer, da sua casa. Mesmo sendo humilhado e acusado injustamente pelo próprio irmão, Davi não perdeu tempo discutindo. Ele apenas se afastou e manteve o foco no seu objetivo. O texto traz as seguintes lições: não se desvie do seu propósito. Não deixe que o ataque ou críticas familiares tirem você do caminho que Deus traçou para você. Evite, meus queridos professores e professoras, passa para os seus alunos, peça para eles que evitar discussões inúteis e que eles devem seguir em frente. Cuidado com o que você diz. As palavras têm o poder de dar vida ou destruir. Antes de falar, filtre seus pensamentos, fale apenas a verdade com amor, e o que for para ajudar os outros vai servir. Pratique o autocontrole. Antes de reagir a uma ofensa, faça uma oração curta e troque a reclamação pela gratidão. Se errar com alguém, peça perdão e conserte o seu erro. Davi, aí nós vemos uma oposição familiar. Ele, antes de enfrentar o gigante, enfrentou essa rejeição em sua casa. Seu irmão Eliabe tentou diminuí-lo, chamando-o de presunçoso e questionando suas poucas ovelhas. Davi deu a resposta de ouro. Ele se desviou e continuou focado na missão. O que fazer quando as críticas vêm de dentro da minha própria casa? O que fazer quando as críticas vêm de dentro da nossa própria casa? Pegar o exemplo de Davi. Desvie-se da discussão desnecessária. Não gaste sua energia tentando provar seu valor para quem não quer ver. Guarde sua força para o Golias, que Deus chamou para derrubar ele, viu? Isso é importante. 2.2, José, calúnia e descaso. José passou por sofrimentos extremos. Quem lê a história fica a par dos sofrimentos de José. Foi vendido pelos próprios irmãos como escravo e depois foi preso injustamente por anos após ser caluniado pela esposa de Potifar. Mesmo vivendo um momento de angústia e sendo esquecido por quem ele ajudou na prisão, José manteve sua fé inabalável. No tempo certo,
Deus transformou sua realidade, tirando da prisão para torná-lo governador do Egito. Então, meus queridos, a lição principal aqui é que mesmo diante da injustiça, calúnias e do esquecimento das pessoas, manter a fidelidade e a confiança em Deus é o que permite que Ele mude a nossa história. Você quer ter sua história mudada? Mantém a confiança, viu? Mesmo sofrendo e pedindo ajuda para ser libertado da prisão, ele foi esquecido por um tempo. Mas vem a virada. José manteve sua fé inabalável. No tempo certo, Deus mudou sua história, tirando da prisão e levando para o Egito. Viu, meus queridos? Então, ter firmeza. Assim como José e Jesus enfrentamos oposições, calúnias e momentos de injustiça. Mas qual é o nosso foco? O exemplo de ambos, Jesus e José, ensina que não devemos desistir da nossa missão ou da nossa fé diante das dificuldades, pois a vitória vem. Fui vítima de uma mentira que sujou meu nome. Como não perder a fé? Você foi vítima de uma mentira que sujou o seu nome, e agora você quer saber o que fazer para não perder a fé? Meu querido, meus queridos, entenda que a justiça de Deus é mais lenta que a mentira dos homens, mas é definitiva. José saiu da prisão para o palácio. A mentira tem perna curta, como já é o ditado popular, mas a verdade de Deus é eterna. 2 e 3. Isaac foi afrontado pelos pastores de Gerar. Isaac cavou poços na região de Berseba, em terras que lhe pertenciam por herança, porque Abraão, seu pai, as havia comprado e também cavado poços naquele lugar. Isaac tinha o direito, por herança, sobre as terras onde ele estava cavando os poços, mas enfrentou brigas constantes com os pastores locais que queriam tomar a água dele. Em vez de lutar por cada poço, Isaac simplesmente abriu mão e cavava em outro lugar, mesmo diante da inveja e do ódio dos outros. Deus era com Jacó. Então a lição principal aqui de Isaac, Deus era com Isaac. A lição principal aqui é que Isaac não brigou porque sabia que a sua prosperidade não dependia de um lugar específico, mas sim da bênção de Deus sobre a sua vida. Ele tinha a segurança de que onde quer que ele cavasse, Deus o faria encontrar água. Então, explicando melhor, Isaac cavou poços e foi afrontado. Ele poderia ter lutado, pois tinha direito legal naquelas terras, mas ele escolheu a paz. Ele chamou os poços de contenda e ódio e seguiu em frente. Ele sabia que a bênção não estava no buraco cavado, mas a presença de Deus que ia com ele. Onde ele cavava, Deus fazia prosperar. Abrir mão de um direito para evitar briga é sinal de fraqueza? Abrir mão de um direito é um sinal de fraqueza? De forma alguma. É sinal de extrema força e confiança em Deus. Provérbios 26 e 20 diz que sem lenha o fogo se apaga. Isaac tirou a lenha da briga e Deus lhe deu o poço, poço de rebote, onde houve espaço para todos. Então nós devemos estar sempre atento que a bênção que está sobre nós ninguém vai tomar. Vamos para o último ponto 3. Neemias foi caluniado por seus opositores. Então, à medida que os muros de Jerusalém começavam a ser levantados, também se levantava voz de calúnia, zombaria e ameaça. Explicando melhor aqui, se nos tópicos anteriores vimos como os ataques ferem, aqui aprendemos como as palavras podem ser remédio, como diz Provérbios 12 e 18. A língua dos sábios é saúde. Como cristão, nossa missão é mudar a atmosfera de um lugar através da nossa palavra.
daquilo que nós dizemos. Então, meus queridos, Neemias e a resistência aos ataques. Surgiram os opositores, como Sanballat, Tobias, que usaram zombaria, mentira e ameaça para tentar paralisar a obra, mas não paralisou. Minhas palavras realmente têm tanto poder assim para mudar um ambiente? Suas palavras têm tanto poder para mudar o ambiente? Com certeza. Uma palavra de afirmação no momento de crise pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar. Nós somos embaixadores de Cristo e o embaixador fala em nome do seu rei. Por isso nós temos palavras de vida. Então, Neemias, aí nós vimos a resistência aos ataques, a estratégia do inimigo, os ataques verbais e calúnias. Não era apenas contra Neemias, mas uma tentativa de gerar medo e desânimo no povo para interromper o propósito de Deus. Nós estamos vendo isso no Brasil. Quem tem coragem de fazer greve por causa do governo hoje, sabe que vai vir uma pressão. Então, não vai. Parou-se as greves por medo. Firmeza e foco nós precisamos ter. Neemias não se deixou abalar. Ele manteve o foco na missão, discernindo que a obra era divina. Sua resposta foi oração e ação. Não adianta orar e não agir, recusando-se a parar o trabalho para dar atenção a provocações irrelevantes. O 3:1 diz assim: Neemias anima o povo. Sanballat e seus comparsas zombaram de Neemias e seu povo, além de mentirem ao dizer que eles estavam se rebelando contra o rei Artaxerxes. Neemias e seu povo sofreram com zombarias. Professores, isso eles sofreram. Não só zombaria, como mentiras e insultos de seus inimigos, que tentavam desmotivá-los para que parassem a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quantas vezes alguém nos desmotiva? Não, isso não é para você não vai chegar a isso. Então, em vez de se abalar, Neemias identificou que esses ataques eram apenas estratégias para gerar medo. E ele reconheceu sua própria força e, focando no poder de Deus, ignorou as ofensas e motivou o povo a continuar o trabalho. E a lição principal que nós trazemos aqui é essa: não dê ouvido a insultos que buscam te desanimar. Conheça a sua capacidade e confie em Deus para manter o foco naquilo que é realmente importante. Então, meus queridos, Provérbio 15:1 é a regra de ouro. A resposta branda desvia o furor. Quando alguém nos ataca com pedras, quer dizer, palavras pesadas, temos duas opções: revidar com outra pedra ou responder com mansidão. A mansidão não é fraqueza, é poder sobre controle. Professor, mas se eu não revidar, a pessoa vai achar que venceu, não? Se não revidar, a pessoa vai achar que venceu. A verdadeira vitória não é ganhar um debate, mas não perder a sua paz. Quem responde com ira se torna igual ao agressor. Quem responde com doçura mostra que é governado pelo Espírito Santo. Quantas pessoas respondem com insulto e arrumam um problema, arrumam uma guerra? Então a mansidão aqui, meu filho, a mansidão aqui é mais importante. O 3.2, posicionamento firme de Neemias. Sanballat, Tobias e Gesem fizeram de tudo para tumultuar o trabalho em Jerusalém. Inclusive, os acusadores tinham uma possível revolta, como eu disse, de Neemias ao tentar autoproclamar-se rei de seu povo. Inimigos tentaram interromper a reconstrução de Jerusalém 5 vezes, espalhando mentiras e acusando Neemias de planejar uma revolta para se tornar o rei. Neemias não cedeu à pressão e manteve-se focado,
respondendo que estava realizando uma grande obra e não podia parar para dar atenção àqueles caluniadores. Então a lição principal aqui, meus queridos professores, internautas, mantenha o foco. Não desperdice tempo, energia tentando se explicar para quem quer o seu mal ou deseja te tirar de uma missão. Então priorize o propósito, ocupe-se com a vontade de Deus, viu? Ocupe-se com a vontade de Deus e siga em obediência, ignorando conversas que servem apenas para causar distração e tumulto. Então, meus queridos, seguir a verdade é a orientação que nós temos em Efésios 4:15. Ele nos orienta a seguir a verdade em amor. Nem toda verdade precisa ser dita de qualquer jeito. Pedras podem ser usadas para construir muros, quer dizer, proteção, ou para ferir. O cristão usa as palavras como pedras de construção para levantar a autoestima e a fé do outro ou do seu próximo. Como falar uma verdade difícil para alguém sem ferir a pessoa? Como podemos fazer para falar uma verdade sem ferir a pessoa? O segredo é o tempero, quer dizer, temperamento. Colossenses 4,16 diz: para a nossa palavra ser sempre agradável e temperada com sal. Veja, está falando de tempero, no literal mesmo. Antes de falar, ore para que o Espírito Santo prepare o coração de quem vai ouvir. 3.3, a oração e a vitória de Neemias. O livro de Neemias tem 13 capítulos nos quais ouvemos constantemente orando, só ou com o povo. Neemias fez da oração um hábito constante em sua vida, recorrendo a Deus em todos os momentos, desde as más notícias até os ataques dos inimigos. O texto destaca que a oração é a nossa maior defesa, citando o próprio exemplo de Jesus, que orava em todas as fases importantes do seu ministério. Sem oração, ficamos vulneráveis. Com ela, acessamos o poder de Deus para vencer desafios. Esses desafios que não vamos conseguir resolvermos sozinhos, só com a ajuda de Deus. Então, um compromisso, Efésios 4:29, fala aí do compromisso com a edificação. Esse versículo é o filtro de qualidade da boca do crente. Não deve sair palavra torpe, mas apenas as que for boa para edificação. Ouvem, se o que você vai dizer não edifica, não diga, pois não ajuda e não comunica graça. O melhor nesse caso é o silêncio. O que é palavra torpe nos dias de hoje? O que é palavra torpe? Vai além de palavrões, meus queridos. Inclui fofoca, sarcasmo destrutivo, murmuração constante e piadas que humilham o próximo. Tudo que apodrece o ambiente é torpe. Então, meus queridos, reconhecemos que a língua revela o coração. Aprendemos a vencer ataques como Davi, José e Isaac, e decidimos ser agentes de cura através da fala. Concluindo, a nossa conclusão: use suas palavras para construir. A lição de hoje é clara: nossas palavras devem ser pedras de construção, não de tropeço. Seguindo os exemplos de Neemias, Davi, José e Isaac, aprendemos que o silêncio sábio, o foco na missão e a oração são nossas melhores respostas contra as ofensas e calúnias. Que a nossa boca seja sempre uma fonte de bênção e motivação. Meus queridos,
internautas, professores e professoras, gostaram desse estudo? Então, não guarde essa lição só para você. Dê o seu like. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o poder das palavras, compartilhe com seus amigos e grupos. Vamos espalhar mensagens que edificam vidas. E até a próxima lição. Em nome do Senhor. E até lá na paz do Senhor. Amém.